Olá, boa noite, amigos internautas, telespectadores da Norte TV Web no Facebook. Eu sou João Cardoso, chegando nesta noite, convidando você para acompanhar mais uma edição do programa Destaque na TV. Um programa onde a gente leva histórias, trajetórias de pessoas, personalidades que têm aí uma história, uma trajetória brilhante, que foram ou que são destaques. A gente convida para bater um papo legal aqui no programa Destaque na TV. Olha, hoje vamos trazer aqui no nosso destaque um batalhense. Ele que é nascido no dia 10 de agosto de 1947, ele é formado em teologia, ele é jornalista, repórter, radialista, ele é pastor da Igreja Cristã Evangélica aqui de Batalha e ele é fundador da Voz da Pororoca, aqui na cidade de Batalha. Ele também atua, atualmente como vice-presidente da Diretoria Regional Nordeste. Então, tem muita história para contar. A partir de agora, a gente passa a conhecer mais sobre a história do nosso destaque. Ele que é uma figura ilustre aqui na cidade de Batalha. Um ícone batalhense, um baluarte da comunicação. Ele que é a Voz da Pororoca. Com vocês, a partir de agora, o nosso destaque. Pastor Lucimar Rocha, boa noite, seja muito bem-vindo. Quero dizer da satisfação, agradecer por ter aceitado aí o nosso convite de prontidão. Boa noite, seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, João Cardoso, jornalista, radialista. Temos muito prazer de, nesta noite, estar aqui para conversar com você, também com os nossos ouvintes, com aqueles que estão também nos assistindo neste momento, não só em Batalha, mas em outros lugares. Boa noite, Reinaldo Lima, e a todos aqueles que a partir de agora vão ouvir um pouco a minha história. Que maravilha, a gente agradece de montão, uma satisfação, uma alegria muito grande poder receber você aqui. Então a pergunta inicial, quem é o pastor Lucimar Rocha? Depois de tudo aquilo que você já disse aqui na introdução, eu acrescento. Muito bem. Eu acrescento esta palavra, cinza e pó. Cinza e ou pó e cinza. Eu sou um simples servo do Senhor Jesus Cristo, que trabalho aqui em Batalha hoje, dou meu tempo integral na obra de evangelização, ao lado da Igreja Cristã Evangélica de Batalha. Continuo ainda trabalhando também na Pororoca todas as manhãs, com aquele mesmo afinco de sempre, de 32 anos, desde o primeiro dia que começamos. E então é isso. Este Lucimar, amigo de todos, graças a Deus, me dou com todos, e de maneiras que vamos vivendo a vida nessa maneira. Muito bem. A gente fica muito feliz de poder estar recebendo você aqui hoje. E a gente quer saber, então, quando foi que você entrou aí para a vida religiosa? Desde quando? Desde cedo, eu já tinha uma vocação. Mas você veio de família de evangélicos? Não. Não? O meu pai não era, nem minha mãe. Só depois de mais de 15 anos que eu já tinha, eles abraçaram a fé evangélica. Deus, acredito que me chamou logo muito cedo para ser um porta-voz da mensagem do Evangelho. Saiu de Batalha e foi para o Maranhão para estudar. Como é que foi isso? O que fez você sair do Piauí para o Maranhão? Exatamente a vocação religiosa. Ah, sim. Eu fui estudar num seminário menor, na cidade de Barra do Corda. Mas antes de você viajar, você já participava de alguma congregação, de alguma igreja? Aqui em Batalha. Mas desde sempre foi a Igreja Cristã Evangélica? Sim. Ou você passou por outras denominações? Não, nunca. Só? Nunca. Ah, sim. Só a Igreja Cristã Evangélica. O meu pai aceitou a fé. Sim. E então, com a família, todos nós seguimos e nos tornamos membros da Congregação Cristã Evangélica. Naquele tempo não era a igreja, nós éramos um ponto de pregação em Batalha, a igreja-mãe estava em Piracuruca. Sim. E nós éramos assistidos pelo pastor em Piracuruca, os missionários irlandeses, que também trabalhavam em Piracuruca, de maneiras que
eu senti o chamado para estudar, e nós tínhamos um Instituto Bíblico em Barra do Corda do Maranhão, e eu viajei para lá no ano de 1966 para fazer o curso. Eu estudei, terminei o ginásio, lá naquele tempo chamava-se também o ginásio. Exatamente. E de lá, quando eu terminei, nós fomos para São Luís do Maranhão, onde fomos fazer o seminário em São Luís. E ali estudamos vários anos, e quando saímos já em 1972, e fomos para... eu fiz primeiro uma viagem de conhecimento às igrejas, andei por várias cidades do Piauí, do Maranhão e pelo Pará, e cheguei a Santarém, de Santarém, sempre na companhia de missionários, Sim. de pessoas ligadas às igrejas, e de lá fui para Parintins, Amazonas. Aí, muito bem. Aí, então, pastor, a sua formação, podemos dizer basicamente que foi uma formação religiosa, né? Foi religiosa. Desde de sempre, né? Sim. Aí você se formou em teologia. Teologia. Tudo Daí envolve, né, essa parte de humanas, né? A facilidade que muitas pessoas acham que eu tenho de me comunicar com comunicação. massas, vem daí, desde o seminário. Que toda a essa gente formação, estuda né? essas Sim. matérias, porque a gente vai lidar com o público, Sim, com o povo. exatamente. Né? Então, daí a facilidade de usar microfones e comunicar, não é? Uhum, sim, claro. Porque, na verdade, aí a sua formação é preparando para você lidar com o público, né? Exatamente. Muito bem. Aí, quando que você se tornou pastor de fato? Depois do curso de teologia, ou para ser pastor, no caso aí na Igreja Cristã Evangélica, não existe, não é necessário o curso de teologia? É necessário. É necessário. Hoje nós temos alguns obreiros, Uhum. nós chamamos até pastores, Sim. com menos do que eu tenho, do que fiz naquele tempo. A Certo. gente já aceita, mas só que eles têm outra categoria. Uhum. Só que a gente não sabe, mas nós temos o obreiro autorizado, Uhum. o evangelista, nós temos o obreiro credenciado para ser o reverendo. Uhum. Então, no meu caso, eu sou ministro do Evangelho. Então, eu tenho a credencial para fazer casamentos religiosos com efeito civil, Sim. o que outros não têm. Mas eu tenho, porque eu ganhei pelo curso, pelo preparo que nós fizemos. Então, mas nós somos várias categorias de obreiros. Uhum. Eu estou se eu pudesse dizer, eu não tenho mais como crescer hierarquicamente na minha igreja. Eu já Entendi. cresci Você já chegou sim, ao cargo máximo. Inclusive, já há muito tempo eu exerço funções de destaque dentro da denominação, desde cedo. Quando eu fui para Parintins, fui solteiro, conheci lá a minha esposa Leni, que está assistindo neste momento esta live. Ela é da aqui. onde? Ela é de Parintins. De Parintins, você conheceu ela lá? Eu conheci lá. Muito bem. Então, depois de 2 anos que nós já Quando nos você conheceu ela, você conhecíamos, já era pastor? Já. Já era. Era o pastor dela. Ah, muito Porque bem. quando eu cheguei em Parintins, já fui para ser pastor. Só que eu ainda não era consagrado, ordenado, sim. como se diz, não é? Uhum. Depois de 2 anos, eu fui ordenado. Nesse dia, nessa ocasião, em 1975, na mesma data que eu fui ordenado pastor, reverendo, eu também casei com Leni. Nós casamos à tarde e à noite eu fui ordenado e também fui eleito. Naquele mesmo dia nós estávamos em uma convenção de igrejas, muitas igrejas do estado do Amazonas e do Pará estavam lá em Parintins. Uhum. E naquele dia eu me tornei presidente da região amazônica. Olha que bacana. Então eu fui muito privilegiado, com 26 anos ainda. Muito jovem. Só ia ainda. completar 27 anos quando eu comecei a receber destaque dentro da denominação e cargos elevados de representação.
E de maneira que eu fiquei em Parintins 10 anos. 10 anos. Onde nasceu meu filho Davi Samuel, Sim. onde ele nasceu. 2 anos depois, em 1977, ele nasceu. Então, lá em Parintins, eu fui uma pessoa muito relacionada com as autoridades, com o povo, com as igrejas. Que maravilha. E eu sou cidadão parintinense. É, né? Eu recebi o título O de título, cidadão, né? de Cidadão. Parintins. As viagens que você fez, viagens internacionais. Você conheceu Roma, Vaticano, foi isso? Sim. E o Egito, Israel. Que maravilha. Conte para nós da alegria, da emoção de conhecer esses lugares. Foi Você extraordinário. foi só mesmo para conhecer ou você foi em missão? Não, fui para conhecer. Para conhecer mesmo, Como peregrino. como peregrino. Aham, Você não aham. foi em missão Aham. pela igreja, não, né? Seria como turista, mas lá a gente diz que é peregrino, né? Peregrino. Principalmente quando entra em Israel, não é? Uhum. Mas foi muito gratificante. Conhecemos os principais pontos turísticos, históricos Maravilha. de Roma. Estivemos no Coliseu, não é? Olha. E outros lugares. Mas foi muito importante na igreja de São Paulo, na Basílica de São Paulo, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Sim. Conhecemos, andamos, vendo tudo dentro da Basílica, que é o maior templo católico do mundo, não é? Foi extraordinário. E de lá fomos ao Egito, onde ficamos mais tempo, no Egito. Andamos pelos desertos e principalmente no deserto de Giza, para conhecer a grande pirâmide de Gizé, que é a maior das pirâmides, que mede 149 metros de altura. Nossa. Aquela pirâmide que eu não tinha ideia, coisa extraordinária, quando nós chegamos de longe ainda, em um dos bairros do Cairo, que ela está lá no deserto, muito longe, e a gente vê. Veio bem de longe. Ela é tão grande, mas a gente vê. Parece que está perto ou não? Porque às vezes quando vê alguma coisa que é grande, de longe pensa que está pertinho, aí anda, falta não chega mais. Dá uma ideia, exatamente. Que está próximo. Essa ideia aí. Dá essa ideia aí. Consigo imaginar. Sim, exatamente. Agora vamos entrar um pouco nesse assunto aí do rádio, né? Da comunicação mesmo. Como que você começou assim a fazer programas de rádio, né? Também fez programas jornalística, né? Jornalísticos, repórter. Fale um pouco para nós então aí dessa sua trajetória no mundo da comunicação no rádio. E respondendo também a pergunta aqui do Davi, né? A sua participação na rádio Transmundial em Bonaire. Eu vou falar logo que o Davi está Sim, curioso. Exato. Na realidade, eu não trabalhei em Bonaire, nas Não, Antilhas Holandesas. Bonaire Eu preparava em Antilhas Holandesas, fica na Holanda, nas na Antilhas. Holanda. Então, eu preparava programas com um missionário que tinha um contrato com a Rádio Transmundial e preparava os programas. Sim. E eu aprendi muito de rádio com ele também. Mas você apresentava o programa na rádio? Ou não? Era com ele. Ah, você apresentava com ele? Com ele. Entendi. Ele tinha um estúdio muito bom em São Luís do Maranhão e preparava os programas. E eu tive a oportunidade da minha voz sair tão longe. Que maravilha. Porque naquele tempo a gente não falava de internet. Mas qual a língua que fala E lá? hoje a minha voz vai além da Maravilha. Rádio Transmundial por causa da rádio web, né? Que eu tenho também. Mas a experiência... Mas a questão do idioma lá? Era em português. Português mesmo. Em português. A emissora era uma emissora muito grande, ela transmitia para o mundo. Para o mundo, né? Então, ela tinha os horários do Brasil, os horários de outras nações. Eles transmitiam em todo, 72 idiomas. Ah, sim. A equipe lá era muito grande. Cada país tinha uma equipe que se encarregava daquele departamento, não é? Muito bem. Então, eu fiz parte nessa maneira. Não fui morando lá, mas fui participando com o pastor Teodoro Laskowski, o nome dele. Ele era canadense, já está no céu, não é? Então, ele me convidou e eu preparava programas com ele.
Mas eu comecei rádio mesmo, eu ganhei gosto com rádio, foi desde quando eu comecei a falar aqui em Batalha, num velho alto-falante do seu Humberto Tabatinga. O seu Humberto Tabatinga, ele tinha aqui em Batalha um bar, Sim. onde hoje é a dona Luísa. Ali tinha um bar do seu Humberto, e ele botou lá um alto-falante que era a voz Lolita. Então, bar Lolita. E eu fazia programas lá no alto-falante do seu Humberto. Mas eu comecei mesmo na rádio, emissora, em São Luís, em 1969 para 1970, na Rádio Timbira do Maranhão. Naquele tempo, o senhor é novo, não lembra, mas naquele tempo a Rádio Timbira do Maranhão tinha um alcance muito grande, que toda tarde ela entrava aqui em Batalha, e nessas cidades por aqui mesmo? Todas com um programa Alegria na Taba, o nome do programa, Alegria na Taba. Então, eu tinha tanta vontade de conhecer a Rádio Timbira, e um dia eu fui convidado para participar mais de programa evangélico. Sim. Não foi do Alegria na Taba, não. Então, eu fiquei fazendo programas lá com outro colega, que o nome é Pastor Josué e Pastor Abdoral, que era o chefe, o nosso diretor. E então, eu tive a oportunidade e comecei lá. Depois disso, vieram muitas outras rádios, já muito mais para cá. Você trabalhou na Rádio Sete Cidade, Piracuruca? Trabalhei, a AM. AM. No tempo da AM. Você fazia programa jornalístico? Era um jornalista. Mas esse você fazia lá mesmo? Era uma mistura, eu ia lá. Fazia o programa com quem era lá? Só. Sozinho mesmo? Eu era o produtor mesmo do programa. Ah. Era ali na frente, perto do mercado ali, quando a rádio era ali. A rádio era ali, perto da... Ah, sim, sei, na praça. Aquela praça ali, onde hoje são os quiosques dos vendedores. Isso, de Praça roupa. do Camelódromo, chamado exatamente, lá no Camelódromo. Nessa noite. Mais alguma rádio que você trabalhou? Continuando. Sim, seguindo. Eu também fiz programa na Rádio Difusora, quando ela parecia a Globo, aqui nessa região. Sucesso total. Toda cidade por aqui se ouvia a rádio de Barras, a Rádio Difusora. Eu também tive programa na Rádio Difusora de Teresina, antes de vir para essa região, na Rádio Difusora de Teresina. E na Rádio Itamaraty de Piripiri também. Mas na área de notícia e de entrevistas, você está compreendendo? Eu trabalhava na prefeitura, e então fazia vinhetas da prefeitura, aí fazia entrevistas com vereadores, com prefeito, e gente da comunidade, às vezes com o juiz de direito, às vezes com o delegado de polícia, fazia esses programas. E na rádio Voz do Longar, de Esperantina, tivemos programa também, e vale salientar que nós tínhamos uma audiência muito grande. Eu até me admiro, ainda hoje eu me admiro, da audiência de Piracuruca, rapaz. Da audiência de Piracuruca. Porque era um programa dirigido assim mais para a batalha. Era um programa pago pela Prefeitura Municipal, e eu ia para dar notícias de batalha, e eu conseguia assim, uma audiência tão grande das pessoas que telefonavam, mandavam tantas cartas pedindo música, e foi um tempo muito bom. É porque assim, pastor, você, assim, eu também sou da área da comunicação, né? Também sou radialista, e a gente sabe que tem sempre aqueles ouvintes que a gente acaba fidelizando, né? Eles acompanham o trabalho. Mesmo que você vá para uma outra emissora, mas os ouvintes, eles vão lhe acompanhando, eles se identificam com o seu trabalho, onde quer que você esteja. Hoje, mais ainda com a questão da internet, né? Porque hoje a rádio, ela não se prende apenas na frequência. Ela hoje está nas plataformas digitais, então vai aí no mundo todo, né? As pessoas que acompanham o seu trabalho, que se identificam e gostam da maneira como você comunica, essas pessoas acompanham aí onde quer que você esteja. Pô, muito bem. Aí, dando continuidade nesse assunto de rádio, vamos entrar logo direto aqui no assunto da Voz da Pororoca. Quem é o batalhense? Quem que não conhece, ou das cidades circunvizinhas,
aqui em toda a nossa região, se falar a Voz da Pororoca, todo mundo sabe o que é aqui na cidade de Batalha, que já se tornou um patrimônio histórico, e nós estamos hoje aqui recebendo o fundador da Voz da Pororoca. A gente quer saber de onde que surgiu essa ideia. Você imaginava que ia tomar uma dimensão grande como é hoje a Voz da Pororoca aqui na nossa cidade de Batalha, pastor? Quando Antônio Lages foi eleito, ele logo me convidou. Eu fui o primeiro a ser convidado. Ainda hoje eu tenho a portaria que ele me deu de secretário do prefeito. Uhum. Primeira portaria, número 1, foi a minha, naquele tempo. Então, e eu já inventei a Pororoca num pau que tinha servido como pau da bandeira do festejo de São Francisco. Colocou lá aqui. os alto-falantes? Coloquei 4 alto-falantes que tinham sido usados na campanha do candidato Antônio Lages. Sim, sim. Não é? Eu coloquei e era bem mais simples os instrumentos aqui embaixo, mas nós entramos no ar pela primeira vez no Natal de 1988 para anunciar o dia da posse do prefeito Antônio Lages, que seria no dia 1º de janeiro de 1989. E então, durante todo o festejo, eu fiquei levando aquele programa naquela mesma hora, anunciando festejos, a programação religiosa do festejo, e parece que foi novidade, não tinha rádio por aqui. Nós só tínhamos a radiodifusora de Barras, por aqui não era muito raro. E então eu fiquei anunciando, e o povo gostou. Daí surgia a Pororoca. Surgiu a Pororoca dali, tá compreendendo? E eu não imaginei, eu pensei que depois da posse, passasse tudo aquilo. Aí eu fui anunciar outras coisas da prefeitura. Aí comecei a anunciar... Parecer mais outros trabalhos, exatamente, aí eu anunciava aniversários, avisos... Então, pode-se dizer, então, pastor, que a Voz da Pororoca, ela nasceu de uma necessidade, de uma comunicação que não estava tendo, né? Exatamente. Existia uma deficiência ali, as pessoas precisavam anunciar algo, e aí essa sua ideia que você teve foi onde surgiu, então, a oportunidade das pessoas poderem, então, estar ali colocando, né, os anúncios, né, nas festas. Exatamente. Especialmente também, começou com os festejos, claro. Estamos com 32 anos. E já exibi muitas homenagens por causa da Pororoca. E por que o nome? Pororoca. Pororoca. A Pororoca. Existiu em Batalha um serviço de alto-falante em uma campanha política, naquele tempo, no ano de 1954, eu era meninão. 1954. Existia um alto-falante da parte de um candidato que, naquele tempo, da UDN, era o pai do Dr. Lages. Dr. Lages era garotão também, mas era o pai dele, que era chamado Magno Pires. Ele tinha um locutor, que o nome dele era Osmar Saavedra. Ele era descendente de índio, homem corajoso, destemido, tinha uma facilidade de falar, e eu admirava, gostava de ver ele falar. Certo. Do outro lado, do lado do seu Machado Melo, que era o candidato também do PSD, ele tinha o alto-falante dele, hoje, onde é a casa do doutor Geraldo Vieira, ali, não é? A Voz de Santo Antônio. A Voz da Pororoca era a voz de Magno Pires. E a Voz de Santo Antônio era a voz de Por Machado isso o nome Melo. é a Voz da Pororoca, né? E a Voz da Pororoca é hoje onde é a farmácia, ali perto do Zé da Silva. Sim. Ali como é o nome? Ali, aquela farmácia. A Ariana? Sim, da exatamente. Ariana, farmácia da Ariana. Exatamente, era lá. Muito bem. Então eu prestava atenção a tudo. Quando nós viemos para ficar em Batalha, que eu também não imaginei que eu viria naquele tempo para ficar, eu pensei que eu ainda ia voltar para o Amazonas ou para outra cidade.
Mas eu fiquei até hoje, não é? Não planejei naquele tempo imaginar. Você não imaginava que ia aqui. ficar, né? Então, nós colocamos a voz da Pororoca porque também ela simboliza aquele fenômeno do Amazonas, do encontro do rio Amazonas com a água do mar, que causa aquele impacto, aquela voz forte que impressiona. Então, hoje, a Pororoca não é propriamente aquela voz de 1954, mas é um símbolo de força, de impacto, de poder. E é isso que a Pororoca, por isso que ela faz tanto barulho. Então tá aí a voz da Pororoca. Já já a gente volta conversando mais com ele, o pastor Lucimar Rocha, ele que é o fundador da Voz da Pororoca, que já é patrimônio cultural aqui na cidade de Batalha. Hoje aqui recebendo ele, nosso ilustre pastor Lucimar Rocha. Então, ficou aí a pergunta do professor Nonato Firme, né? Como é que é a frase? Bom dia, Batalha. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. É. Explique para nós dessa frase. Desde o início da Pororoca, Sim. desde quando começamos o serviço de alto-falante lá, a gente já saudou Batalha assim. A voz da Pororoca, ela é o despertador, alguém disse, o homem que desperta uma cidade. Eu achei bonito. Nossa, né? que maravilha. O homem que desperta uma cidade. Agora, há poucos dias, o vereador Cleison me disse que tem um amigo em Parnaíba que disse para ele que toda vez que ele vai a Teresina, ele sai cedo da manhã de Parnaíba para vir tomar cafezinho ali naquelas cafezeiras ali da praça, bacana. Na frente do banco ali, para ouvir a Pororoca. Olha que maravilha. Eu acho interessante. Muitas pessoas gostam. E quando eu digo bom dia, Batalha, bom dia, meu amor, eu dou assim aquela ênfase, aquela emoção. Sim. Eu amo Batalha, é o meu torrão, é a minha terra. Claro. Se eu amo Batalha, ela é o meu amor. Então, está com 32 anos que eu saúdo Batalha todas as manhãs com esta palavra. E o pastor Lucimar Rocha, que também aí recebeu várias homenagens, né? Inclusive, está aí com as medalhas, né? Com as condecorações, as homenagens. Vamos citar algumas aqui, depois você fala especialmente dessas que você está aí. Acredito que não são só algumas, né? Porque são muitas homenagens, muitas mesmo. Título de cidadão de Parintins, já falou, né? Recebeu o título lá na cidade de Parintins. Placa de honra ao mérito Amazonas, é isso, da Igreja Cristã Evangélica do Mocambinho, Teresina. Não é isso? Que mais? E muitas outras, são muitas. Se eu for citar aqui, vá falando para nós dessas que você está com elas aí, essas homenagens. Essa homenagem eu recebi... Mas essa aí são... Essa é só uma ou não? Eu tenho o diploma também. Tem, né? Que acompanha também. Essa aqui foi otorgada pelo governo do estado. Foi, né? No tempo do governador Wilson Martins. Eu recebi em Piracuruca em 2013, por ocasião daquela comemoração que ele faz lá, que você lembra, que já morou em Piracuruca. Lembro, eu sei. Que todos os anos, tanto o Hélio Dias como outros governadores têm ido a Piracuruca para otorgar medalhas para personalidades e comemorar a adesão do Piauí à independência do Brasil. Isso. Então, foi numa dessas ocasiões, mesmo, lá em Piracuruca. Eu recebi do Palácio do Karnak, eu me surpreendi, não sei como foi, eu recebi o ofício do Palácio de Karnak me pedindo, o chefe da cerimônia, né, do cerimonial, me pedindo meu currículo, porque eu ia ser homenageado naquela data, naquele dia. Que maravilha. E para mim foi uma surpresa muito grande, e de maneiras que essa condecoração foi colocada aqui pelo governador. Muito bem, pastor. Então, são muitas homenagens
Você recebeu também homenagem pela Voz da Pororoca também, né? Sim, essa aqui vem em decorrência Em decorrência, do de todo esse trabalho, que né? eu De tenho todo... feito na comunicação. Envolve todo Exatamente. a sua Aqui em trajetória, Batalha, né? eu recebi do Ponto de Cultura, já fui Uhum. homenageado Que maravilha. umas 3 vezes pelo Ponto de Cultura, pela Câmara Municipal. Nós temos aí a moção de aplauso da Câmara Municipal, o título também de honra ao mérito da Prefeitura e também da Câmara, e inclusive o tombamento da Pororoca como Também. um órgão Patrimônio cultural cultural de Batalha, né? Batalha. Muito bem. Atualmente você é vice-presidente da Diretoria Regional Nordeste, Nordeste da ICEB, nossas das igrejas. igrejas, né? Uhum. Muito bem. Eu já fui presidente também. Então, muito bem, a gente chega ao final do nosso programa, agradecendo mais uma vez ao nosso destaque dessa noite, o pastor Lucimar Rocha, uma figura ilustre aqui na nossa cidade de Batalha, um ícone, e a gente tem a maior alegria de poder ter conversado com ele, conversar um pouco da sua história, porque não tem como falar tudo, porque é uma história muito grande, muito longa, né, pastor? Mas dizer da satisfação e da alegria. Agradecer aqui a toda a família que participou, mandando aí os seus depoimentos, as suas homenagens aos amigos, não é isso? A gente agradece aqui também aos nossos patrocinadores que estão viabilizando este programa, agradecer de montão e agradecer à família, né, por estar sempre com a gente, agradecer a Deus por mais um trabalho, por mais um programa e dizer você, amigo internauta, que quinta-feira a gente volta com mais um programa Destaque na TV. A partir de terça-feira à noite a gente vai disponibilizar aí quem será o próximo destaque na próxima quinta-feira. E até lá, a gente agradece de montão, fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira.